Olá pessoal, sejam muito bem-vindas e muito bem-vindos a mais um episódio do nosso Fala Ansiedade. Hoje, dia 15 de setembro, terça-feira, estamos aqui começando o nosso episódio 88. Uau! Nosso episódio 88. E o tema de hoje é de uma referência, uma frase aí de uma referência muito importante, de uma figura muito presente no nosso país, apesar de nem ser daqui, e que me acompanhou na minha infância, talvez até o início aí da minha adolescência, dá para dizer. Provavelmente acompanhou muitos de nós brasileiros aí. Eu estava até dando uma sondada em relação a tempo e essa figura começou no Brasil em 84 e, se eu não me engano, passa até hoje, apesar do programa ter sido aí, pelo que eu dei uma olhada rápida, entre 70 e 80, né? Então na década de 70 e 80 estou falando do Chaves, estou falando do tema de hoje foi Sem Querer Querendo. Meu Deus do céu, Pedro, você está viajando demais. Mas é isso aí, o nosso tema Foi Sem Querer Querendo. E vamos relacionar, claro, com a nossa ansiedade. Vamos relacionar com o movimento da gente estar se conhecendo melhor a partir dessa célebre frase aí do Foi Sem Querer Querendo, do Chaves. Quero dar uma boa noite pessoal, saber se vocês estão me vendo bem, me ouvindo bem. E quero saber se alguém aqui, como eu, de alguma forma acompanhou aí o Chaves, ou eu estou viajando aqui, ninguém nem sabe o que eu estou falando, né? Então deixa eu dar um oi geral aqui pro pessoal. Oi Lindy, Maria Cláudia, tudo jóia? Mirinha, tudo bem? Oi Ruth, boa noite. Silva Vinha, tudo jóia? Eliana, Diogo. Então, gente, eu puxei essa referência do Chaves e quando eu falar a próxima referência, a outra referência então, aí que vai ser... Vai falar, e aí esculhambou de vez, né? Mas, apesar de ter, claro, né, até um caráter meio cômico, essa frase é interessante e eu acho que ela nos traz reflexões importantes em relação ao nosso processo de autoconhecimento, nosso processo, às vezes, de desafios emocionais. Às vezes, algo que acontece muito, que eu vejo como muito frequente, que são, às vezes, conflitos internos, né? E como essa frase já sugere, né, foi sem querer, mas foi querendo. E, às vezes, é como se uma parte de mim não queria, mas a outra queria, né? E aí, como é que a gente faz quando a gente parece que está com esses movimentos? Claro que talvez no contexto lá do programa, né, e o Chaves... que bom aqui, o pessoal já está comentando aqui, a Maria Cláudia falando, né, eu assisti minha infância toda o Chaves, que bom, então não tô, pelo menos você não vai me deixar viajar sozinho aqui, né, se vocês acompanharam, vocês podem me falando. É claro que no contexto ali, né, às vezes ele fazia alguma coisa e alguém brigava com ele, foi sem querer querendo, né? Mas quantas vezes na nossa vida parece que de alguma forma as coisas estão acontecendo meio que sem querer, querendo, ou às vezes o contrário, meio querendo, mas sem querer. Talvez esteja aí um desafio interessante para a gente conversar hoje, né? Será que em vários momentos parece que foi sem querer querendo, ou às vezes foi querendo, mas foi meio que sem querer? E aí, como assim, né? E é um desafio de pensar que é como se a gente tivesse quase que forças dentro da gente que às vezes puxam para um lado e às vezes puxam para o outro. Às vezes quer uma coisa e de repente às vezes não quer uma coisa que é outra. Ou às vezes parece que parte da gente quer ir para uma direção e a outra parte quer ir para uma direção oposta. Ou
trava, né, ou freia ali de uma forma muito forte. E aí, em muitos casos, e quando a gente vai acompanhar, né, de mais de perto, às vezes no acompanhamento psicológico, enfim, nos cursos, em outras oportunidades que a gente tem de ir aprofundando ali, cada um ir colocando um pouco ali a sua história, é muito fácil perceber o quanto que isso acontece dentro da gente. E quando isso acontece dentro da gente, é como se a gente não tivesse tanta força, né? Não acessasse tanto a força dentro da gente, às vezes até para... Primeiro, às vezes até para perceber o que é que eu quero mesmo, o que é que eu não quero, e depois para, de repente, alcançar o que eu quero e evitar o que eu não quero. Agora, se uma parte de mim quer, mas não quer, outra quer, mas não quer, de repente, quando a gente vê, talvez a gente esteja se sabotando em algumas coisas que a gente não... Racionalmente a gente diz que quer, mas parece que alguma coisa me sabota. Ou às vezes eu digo que eu não quero uma coisa, que eu não aguento mais uma coisa, mas de repente uma outra parte de mim vai lá e quase como se ficasse procurando. A gente falou um pouco sobre isso, né, no nosso podcast Chega de Crise, quando o tema, né, o mote foi: será que a minha crise de ansiedade me persegue? Ou será que eu que a persigo? Né? Então, claro, quero... Primeiro, até se vocês estiverem me vendo bem, me ouvindo bem, só para a gente garantir aqui, vocês podem falar, de repente, o seu nome, de onde você está falando. E, como sempre, conto aqui com a participação de vocês, com o pessoal que está aqui acompanhando ao vivo aqui pelo Instagram. Claro que aí, boa noite, bom dia, boa tarde, boa madrugada, se você está ouvindo ou vendo aí por algum outro aplicativo. Mas conto aqui com a participação do pessoal que acompanha aqui ao vivo para a gente, né, para acrescentar aqui no nosso papo, né? Mas de qualquer forma, quero convidar vocês a uma reflexão em relação a ir pensando e, inclusive, quero passar uma atividade que, claro, se você... Muita gente vem falar comigo: ah, Pedro, você é meu companheiro das caminhadas, então eu vou fazendo outra coisa, estou cozinhando, estou andando, estou dirigindo e estou ouvindo o podcast. Se você for o seu caso, tá... Fica tranquilo, vai pensando, mas se você tiver mais à vontade, de repente em casa, e tiver com disponibilidade às vezes para anotar, o que eu quero passar é um exercíciozinho simples, mas que pode nos ajudar em relação a esse processo que a gente está falando aqui, claro, com esse mote um pouco cômico aí do foi sem querer querendo do Chaves, né? Que bom, Maria Cláudia está falando aqui, falando de Ceilândia, pertinho aqui de casa, né? De Brasília, eu sou aqui de Águas Claras, te vejo e ouço bem, que bom, Maria Cláudia. Andréia, boa noite. A Mari falando tudo certo, Mirinha, Lindy, tudo certo, que bom, legal. Então, gente, eu até não vou fazer o suspense, não. Tem uma outra referência que me veio na cabeça que relata um pouco desses conflitos internos, e é uma música mais recente, e aí talvez não tão famosa quanto o Chaves, mas uma frasezinha que cola muito, que é aquela música que fala Deus me livre, mas quem me dera. Quem aqui já ouviu essa música? Deus me livre, mas quem me dera. Que também relata um pouco, Deus me livre ou quem me dera? Você tá querendo isso longe de você ou você tá querendo isso perto de você, né? Ai, meu Deus, eu queria tanto. Deus me livre. Não, mas quem me dera. E a gente tem no nosso... inclusive até nos ditos populares, né, movimentos como esse, tem aquela história da raposa, né, que é quem desdenha quer comprar, às vezes movimentos que a gente faz dentro da gente, né, até, não, isso aqui tá doido, Deus me livre, mas aí no fundo a gente tá ali, ai, mas quem me dera, né? Às vezes a nossa relação, ainda mais, acho que influenciada com a questão das redes sociais, né, que a gente vê coisas na televisão, e às vezes a gente critica, ou às vezes a gente julga. Por outro lado, parece que no fundo, de repente, se fosse a gente, talvez a gente até queria que fosse a gente, ou se fosse a gente, talvez, será que a gente faria do mesmo jeito? Faria até pior, né? Quando a gente vê, às vezes, sei lá,
famosos, o jogador de futebol, mas infelizmente, né, a gente tende a ser, e é claro que eu estou generalizando aqui, mas me incluindo, né, que às vezes quando a gente não cuida, a gente é muito rápido ali no julgamento, né, a gente é muito rápido ali na crítica, principalmente quando é ali para alguma coisa que esteja ali fora, né, ou às vezes até, talvez a gente pegue pesado muito com a gente mesmo. Mas no fundo, talvez se a gente estivesse vivendo aquela situação, ou às vezes até a gente talvez gostaria de repente viver aquela situação, mas há um conflito, né? Como se fosse esse conflito interno. Como se fosse, como eu estava dizendo, né? E a gente vai pegando essas referências e vai brincando aqui, mas é para ilustrar um pouco desses movimentos que é como se a gente tivesse uma briga dentro da gente mesmo. O pessoal tá comentando aqui. A Mirinha falando, achava que era uma hashtag de rede social, não sabia que era uma música. Pois é, Mirinha, eu até botei agora no Google antes de entrar aqui, até para ver de quem era, esqueci até o nome, não era ninguém que eu lembrava, assim, né? Imaginei que podia ser o cantor ou cantora famoso, alguma coisa que eu lembrava o nome, mas Deus me livre, mas quem me der, depois você coloca, é animadinho até. A Cristina tá dizendo aqui, gosto muito das suas lives, você é muito animado, acho que um psicólogo deve ser assim. Bom, Cristina, obrigado, né? Talvez cada um tenha aí o seu jeito, né? Eu acho que talvez esse seja o meu jeito mesmo, e eu brinco aqui com o pessoal que já me acompanha há mais tempo, que eu gosto sempre de colocar humor e amor. Acho que ajuda, né? Como o professor Adalberto Barreto já dizia muito, né? Que com humor e amor tudo fica mais fácil de resolver. Então uma das minhas intenções é assim, trazer um pouco de humor, um pouco de amor, talvez um pouco de energia, principalmente para a gente falar de situações que às vezes são desafiadoras, de temas que são desafiadores, e às vezes são desafiadores porque são sofridos, são dolorosos, e às vezes são desafiadores porque há um nível de subjetividade, talvez há um nível de complexidade, e aí talvez nós, terapeutas, psicólogos, né, às vezes quando a gente não cuida, a gente vai naquela linguagem mais técnica e a gente vai estudando e a gente vai se empolgando com teorias ali, mas parece que fica uma linguagem que é às vezes difícil de se compreender, né? E aí não adianta muito, adianta talvez pra gente, para os nossos papos internos, né? Mas talvez não adianta muito para de repente quem esteja sofrendo aí com alguma questão e que esteja querendo de repente compreender melhor. Então a minha intenção ir buscando exemplos, às vezes até exemplos meio que fora como esse, imagina que loucura aí, né? Buscar uma referência aí do Chaves, mas de repente para ajudar a gente a se conhecer melhor. Talvez esse seja uma intenção importante e primordial, né? Quando a gente quer mudar alguma coisa na nossa vida, mudar alguma coisa em relação aos nossos sentimentos, às nossas emoções. Um primeiro e grande passo é o movimento da gente se conhecer melhor, da gente conseguir olhar melhor para a gente mesmo, e não se conhecer só, não, mas eu conheço, meu nome é Pedro, nasci no dia 27, tanto, de 1900 e tanto, filho de fulano, pai de ciclano. Mas às vezes tem a ver com se conhecer de forma mais profunda. E aí é claro que a gente tem grandes referências de grandes autores aí, de diversas áreas até da psicologia, de outras áreas que podem ajudar a gente nessa reflexão, nesse movimento, né? E obrigado, André comentando aqui que é muito bom esse lado humorado, principalmente para quem tem transtorno de ansiedade. Que bom, André, fico feliz aí que vocês estão conectados aí com essa pegada aí, né? Mas então qual que é a ideia central aqui da nossa conversa? É perceber que muitas vezes, quando a gente está vivendo certos conflitos internos, quando uma parte de mim quer e às vezes a outra não quer, ou há um conflito muito comum que a gente fala e a gente vê um monte de meme por aí, que é como se fosse o conflito entre a razão e a emoção. Ou às vezes a gente vê nas chargezinhas, né, entre a cabeça e o coração. Parece que a minha razão
ela decide, organiza e pondera, avalia e fala, não, eu quero tal coisa. E aí, de repente, vem a nossa emoção, que não avalia, não pondera, não pesa nada, ela só sente, e muitas vezes sente forte, e de repente nos leva para uma outra direção. Ou às vezes nos freia em relação a essa direção que talvez a gente racionalmente diz que quer. Em outros casos, às vezes a gente se determina, né, a de repente, não, eu vou começar uma dieta, ou eu vou começar a fazer exercício, ou eu vou começar a fazer terapia. Quem nunca, né? Isso acontece muito, inclusive, na época do Réveillon. A gente tá ali, aí começa, de repente, a rever o ano, e aí a gente olha para o ano que está por vir, e fala, não, esse ano eu vou fazer tal coisa, esse ano eu vou fazer tal coisa, esse ano eu vou parar de fazer tal coisa. E aí, não sei porquê, ou por que será, que eventualmente acontece alguma coisa dentro da gente que a gente acaba não dando conta de fazer, que a gente acaba desistindo, ou que às vezes a gente vai lá, começa, e aí faz uma, faz duas, 2,5, 2 e pouquinho, e de repente às vezes não dá continuidade, né? Por quê? Por que será que isso acontece? E ao mesmo tempo, quem já vivenciou aqui isso? Quem já vivenciou alguma coisa que se determinou, que queria fazer, e de repente parece que tinha alguma coisa, um freio, um bloqueio, ou alguma coisa que parece que jogava contra? Como eu estava dizendo aqui num exemplo, num outro programa que eu não vou lembrar qual, né? Casos raros da pessoa de repente ter uma mão meio que fantasma, né? Uma mão que tem vida própria. Aí às vezes a pessoa está querendo fazer tal coisa e a mão fica atrapalhando, né? Você está dirigindo e a mão quer puxar para o lado e talvez isso até meio que, se a gente pensar, às vezes é até um pouco engraçado, mas imagina você ter uma mão que não te obedece, né? Que te atrapalha, né? Imagina um sufoco que não seria, né? Eu estava falando até do dirigir, imagina, talvez até seria um perigo dirigir, né? Vai que a mão decide dar ré, virar o volante. E é claro que quando a gente fala assim, a gente pensa nessa cena, né? Uma mão fazendo uma coisa e a outra mão fazendo outra, imagina a loucura que ia ser, né? Pra gente cozinhar, por exemplo, tá cozinhando, aí a outra mão vem, bagunça, joga fora, né? Ia ser um perigo, né? Mas não deixa de estar, muitas vezes, está acontecendo dentro da gente, né? O pessoal aqui, a Maria Cláudia falando né? A Mirinha, em muitos casos, de vários tipos diferentes. Pois é, esse é o ponto, né? Eu tô dando alguns exemplos aqui, porque é algo que é muito comum. E aí a ideia do nosso papo aqui é talvez tentar entender um pouquinho o que é que acontece, o porquê que será que de repente às vezes a gente tem esse movimento, né? Esses conflitos internos. E também, talvez, o que a gente pode fazer, né? O que é possível se fazer, então? Ou, às vezes, será que tem como eu minimizar essa briga interna? Será que tem como eu ajustar alguma coisa? Eu, de repente, trabalhar alguma coisa em mim para que eu consiga acessar, talvez, uma força maior em relação ao que eu realmente quero ou em relação ao que eu não quero? E aí, de repente, caminhar na direção do que eu quero e conseguir evitar ou desviar o que eu não quero. E aí, então, que estamos aí para isso, né? É interessante que tenha talvez até uma outra analogia que me vem, que vira e mexe eu comento também. E eu vira e mexe dou exemplos de carro, né? A gente já falou sobre vários exemplos de carro. Mas é como se a gente for pensar, o acelerador é muito importante para o carro, né? Sem um acelerador, o carro não sai do lugar.
Agora, um carro sem freio também é muito perigoso, né? Então, é algo muito importante no carro é o freio, né? Teve uma vez, inclusive, há uns bons anos atrás, que eu estava voltando de carro de Pirinópolis, aqui, quem não conhece, aqui são uns 150 quilômetros aqui de Brasília, e eu estava voltando de Pirinópolis para Brasília, e tava com uns buracos na estrada, e aí meio que caí num buraco, mas enfim, continuei, tinham vários ali, e de repente eu tava na estrada, e numa hora que eu fui pisar o freio, em vez de eu pisar o freio e o carro frear, meio que meu pé afundou no freio, e não freou, e aí quando eu pisei lá no fundo do freio, o pneu meio que deu uma travada, assim, então ele só freava, ele não ia freando devagarzinho, ele só travava a roda, e aí tava um perigo danado, e aí foi graças a Deus eu não tive nenhum acidente, eu fui devagarzinho voltando, até que eu parei num posto, e aí o cara, não, deve ser falta de óleo, acendeu uma luz, óleo do freio, o cara colocou lá e pisa, aí eu pisei e aí afundava, aí quando ele viu tava uma poça de óleo debaixo do carro, rompeu ali o caninho ali, né, que leva o óleo ali para que o carro consiga frear do jeito que ele freia, né? Então, enfim, aí tive que ir lá no mecânico resolver. Ou seja, um carro sem freio é um perigo, né? Foi assim, um livramento que eu não sofri um acidente nessa viagem, né? Então, talvez o que é mais importante para um carro? O acelerador ou o freio? Se você fosse para escolher, não, você quer um carro sem acelerador ou você quer um carro sem freio? Você fala, não, peraí, deixa que eu vou a pé, né? Deixa que eu vou a pé, vou de ônibus, vou de outro jeito, vou de bicicleta, né? Então, claro que é importante que a gente tenha o acelerador e que a gente tenha o freio, né? Então, claro que é importante, talvez, na nossa vida, que a gente tenha coisas que nos mova, né? Algum combustível, alguma coisa que nos, né, faça agir, e alguns tipos de freio que façam a gente frear, recuar e parar. Agora, o grande desafio é quando eu quero ficar apertando os dois ao mesmo tempo, né? Então, o freio, o acelerador, é claro que é muito importante. O freio é tão importante quanto. Não é uma coisa de um ou outro, são os dois. Agora, se eu ficar apertando o freio e o acelerador ao mesmo tempo, aí é provável que eu vá danificando meu carro. Se eu fico apertando o acelerador e o freio ao mesmo tempo, ele nem acelera quanto poderia e ao mesmo tempo nem freia. Não imaginar, eu quero frear o carro, mas eu continuo acelerando. Então aí de repente vai até estragando ali meu freio, né? Ou às vezes eu quero acelerar, mas de repente eu tô com o freio de mão puxado. Então, já saiu ali, foi abastecer e de repente o freio de mão tava puxado e o carro sai pesado assim, nossa, esqueci o freio de mão. Então, talvez essa ideia do acelerador e do freio também pode nos ajudar nessa temática de hoje, né, que são esses movimentos internos. E como eu estou falando aqui, e como eu disse, é sempre um convite da gente estar pensando na gente mesmo, pensando na nossa história de vida, pensando, claro, nossa temática que é do Fala Ansiedade, né? Como o nome já sugere, é talvez trazer voz, dar voz a essa emoção, a questão da ansiedade. Às vezes ela vai passando de certo ponto, vai nos adoecendo, né? Ao mesmo tempo, talvez a gente está conseguindo se conhecer melhor e percebendo, será que na minha vida, em alguma área, em algum aspecto, eu estou pisando no acelerador, mas eu estou com o freio de mão puxado? Ou eu piso nos dois? Ou às vezes eu quero frear, mas ao mesmo tempo o outro pé vai lá e pisa fundo no acelerador e o carro vai meio que arrastando, ou eu vou meio que arrastando, mas eu continuo indo. E para fechar esse início dessa contextualização aqui, tem uma historinha de um grande sábio, né? E um grande sábio estava conversando lá com o discípulo, e aí ele estava dizendo,
né? O discípulo, inclusive, estava comentando um pouco sobre essa questão, né, de alguns rompantes. Ele, poxa, mestre, às vezes eu quero seguir um caminho, né, ali da bondade, um caminho do que eu acredito, mas de repente às vezes me vem uma raiva, uma agonia, às vezes me vem um desejo, uma coisa assim que parece que me puxa para um outro lado, né? E aí um mestre chegou para ele, né, e falou: não, mas você sabe que existe dentro de mim dois animais. Existem dentro de mim como se fossem duas forças de dois grandes animais. Um é bondoso, é amoroso, é generoso, é altruísta, é tranquilo, é leve, é simpático. E um outro é raivoso, é agressivo, às vezes é violento, é agoniado, é muito egoísta, e aí foi falando vários desafios. E é como se esses dois animais vivessem numa batalha entre si, dentro de mim. E aí o discípulo ficou olhando ali: mestre, e nessa batalha aí, quem que vence? Né? E aí como se eles batalhassem ali diariamente dentro de mim. E aí o discípulo: mestre, e quem é que vence a batalha? Aí ele falou: vence a batalha aquele que eu alimento mais. Então vence a batalha aquele que eu alimento mais. Eu acho que a ideia dessa historinha também ajuda a gente a ilustrar um pouco que talvez em diferentes ângulos, diferentes visões. Claro, quando a gente vai para uma linha da psicologia, por exemplo, né, a psicanálise que compreende, Freud trouxe toda uma visão em relação a processos inconscientes, né, todo um movimento inconsciente de várias questões que a gente foi vivendo, vários sentimentos, emoções e desejos que estão ali no nível inconsciente e que acabam tendo uma força muito grande dentro da gente, né? Então, não exatamente só o que eu tenho consciência é o que está decidindo por mim. Talvez a gente tenha diferentes outras referências, diferentes outras nomenclaturas. Tem algo que um aspecto que eu acho muito interessante, que é trazido pela constelação familiar, que fala da lealdade invisível, né? Às vezes no meu contexto familiar, às vezes em alguma situação, às vezes com os meus pais, às vezes com outros membros da minha família, parece que eu quero muito fazer alguma coisa, eu estou indo por um caminho, mas é como se eu me sabotasse, como se eu, sem perceber, eu estivesse repetindo padrões ali da minha vida, às vezes padrões de coisas que eu aprendi lá atrás, ou que eu vi, de repente, referências da minha vida, pessoas que foram referências da minha vida, e aí eu não consigo sair daquela situação. É como se eu estivesse sendo leal ali ao meu sistema familiar, e talvez aquilo que eu estou querendo conscientemente se conflitasse com aquela experiência, com aquela referência, ou com aquele padrão ali do meu contexto. E enquanto de repente eu também não vou percebendo esses elementos, eu vou trazendo consciência para isso, é como se eu ficasse também de alguma forma me sabotando, mas na verdade eu estou me sabotando, mas é porque na verdade talvez eu possa estar sendo muito leal a alguma referência, talvez uma referência importante que eu tive. E que também não deixa de ser um processo que eu não tenho consciência, né? Um processo inconsciente. Então, como eu falei, puxando da historinha, puxando às vezes de questões que talvez internamente, será que eu estou alimentando mais um lado, estou alimentando mais o outro? Às vezes, de alguma forma, um lado tem uma força muito grande por uma questão de referência. Às vezes algo que vem muito, por exemplo, no campo dos relacionamentos, seja quando a pessoa está num relacionamento, ou às vezes quando ela não está se relacionando, ela deseja muito se relacionar com alguém.
E aí, de repente, muito do que eu tive como referência do que é relacionamento, né? Às vezes eu vim, de repente, de um lado, um ambiente onde havia muita violência entre ali, sei lá, meus pais, ou violência na minha casa, e aí o relacionamento, de repente, para mim é como se fosse algo que eu aprendi, que o relacionamento, ele envolve também violência, ou envolve briga, ou envolve conflito. E aí, de alguma forma, parece que quando eu quero me relacionar, mas às vezes eu tenho muito medo, ou às vezes eu quero me relacionar, mas de repente parece que quando eu vejo, eu acabo brigando demais, né? Eu acabo trazendo esse conflito de algo que eu vivi lá atrás e acabo reproduzindo esse padrão. Ou um outro exemplo muito comum que a gente vê às vezes muito no consultório, né? São pessoas que às vezes esse campo do relacionamento é interessante. E inclusive até acho que é uma boa, é um bom tema aí pra gente. Teve uma vez que eu falei sobre relacionamento e ansiedade, mas foi numa outra plataforma, né? Não foi aqui no Fala Ansiedade, e vale a pena talvez a gente trazer esse tema, né? Mas eu brinco que o tema de relacionamento é algo muito desafiador, porque normalmente, né, na clínica, no consultório, a pessoa que está no relacionamento, às vezes ela traz desafios do relacionamento. Ah, mas acontece isso, mas ele fez isso, mas ela fez isso, mas não está acontecendo, então a gente está tendo essa dificuldade. Ao mesmo tempo, aquela pessoa que não está se relacionando, ela traz desafios de relacionamento. Ah, poxa, eu queria encontrar alguém, mas às vezes, hoje em dia não tem homem, não me presta mais, ou as mulheres não estão prestando mais. Eu já tive vontade até de, inclusive, de conectar as pessoas, porque o tanto de homem que eu já ouvi falando que as mulheres não prestam mais, que, poxa, ele era uma pessoa muito legal e queria encontrar alguém legal, mas não acreditava mais que existissem mulheres legais, e mulheres muito legais que também às vezes tinham uma visão, às vezes uma fala de que não, mas não tem homem, nenhum homem mais presta, né? Pô, mas eu tava ouvindo isso de um outro dia, e enfim, né? Quem nunca também, né? Quem nunca ouviu isso, e às vezes também é um movimento que as pessoas falam muito, né? Mas há um movimento, né, de, poxa, eu queria de repente estar num relacionamento, eu queria estar bem, eu queria conhecer alguém. E às vezes é muito comum de eu falar que quero, mas ao mesmo tempo às vezes a pessoa tá ali na minha frente, tá querendo falar comigo, eu não olho, eu finjo que não olho. Então, dizem que assim, bom, eu quero muito, mas vai ter que vir bater na minha porta, insistir, quase que arrombar a porta e me sacudir. Porque se for depender de mim fazer alguma coisa, aí eu quero, mas eu não quero tanto assim de poder ter que fazer alguma coisa para poder facilitar as minhas chances, né? Ou, por outro lado, essa do foi sem querer querendo, eu quero, mas não quero, não, eu tô querendo, mas sem querer. Eu lembro de uns bons anos atrás também, a gente estava conversando num atendimento, e a pessoa trouxe que também estava nesse movimento, né, de às vezes, poxa, mas eu até saio, não sou dessas não que fica em casa falando que quero encontrar alguém, mas eu até saio. Mas e como é que é? E a gente foi tentando, né, explorar um pouco. E aí ela mesma foi trazendo que algumas pessoas comentavam que ela meio que chegava, então ela até saía, né? E aí, sei lá, cada um talvez goste de alguma coisa, tem gente que gosta de ir para um bar, tem gente que gosta de ir para sair, para uma balada, para alguma coisa assim. Mas ela disse que saía, e depois ela foi percebendo que ela saía, mas ela ficava assim, com o braço cruzado, com o cara empurrado. Então imagina, uma parte de mim que é muito, pô, eu tô saindo aqui, eu boto roupa, vou pro salão, faço maquiagem, faço um monte de coisa, é um trabalheiro que eu tenho, boto esse sapato que me aperta meu pé, você acha que eu não quero? Mas às vezes aí eu chego lá e fico meio com o braço cruzado, com a cara meio emburrada. E aí mas aí eu ficava chateada, porque de repente vinham e às vezes conversavam com as amigas e tal, mas de repente parecia que as pessoas ficavam meio distantes dela, então como se as pessoas estivessem a evitando, e isso deixava ela muito mal. Mas
ao conversar, de repente, será que a gente não foi percebendo que às vezes uma parte queria muito, uma parte que gastava dinheiro, ia pro salão, ficava horas, fazia isso, sei que, criava toda uma expectativa, mas uma outra parte como se estivesse ali pisando no freio, falando, não, ele não quer não, se fecha, né? E aí a gente fala muito, inclusive, até da linguagem corporal, que às vezes também é algo que o pessoal tá rindo aqui. Grande Buzon, fala Marcos, bom ter você aqui, meu velho. A Mirinha falando aqui, né? Minha psi sempre falava que ia fazer uma reunião para essas pessoas se cruzarem. Ah, pois é, né? Isso acontece mesmo. Já tive decepção amorosa e tenho medo de ter novamente. Olha só, tá vendo, Cristina? Eu acho que é bem esse ponto que você tá tocando aqui, né? Mirinha falando de repetição de padrões, isso mesmo. Então, e aí, deixa eu até... Como é o nome aqui, né? É a Cristina, né? Pois é, Cristina. Então, foi meio que isso que a gente estava conversando, né? Que talvez esteja acontecendo, ele tivesse acontecendo com ela. Talvez uma parte quisesse muito, mas qual que é essa outra parte que não quer? Qual que é essa outra, como se fosse essa outra mãozinha que está me sabotando, me atrapalhando? Que é essa outra parte que está pisando no freio, enquanto o resto está querendo acelerar e está querendo ir para algum lugar. E aí esse negócio do Chaves aí, né, hoje tá forte, né? Mas eu não sei se vocês lembram que também tinha vira e mexe tinha um negócio que perguntava para ele, e aí, você quer isso? Aí ele falava, não, ou sim. Peraí, é não ou é sim, né? E também, talvez, traduzindo um pouco desse movimento. E a Cristina, acho que já nos trouxe aqui, nos ajuda aqui em relação ao nosso papo, que quando a gente fala em relação, às vezes, à razão, ou às vezes à emoção, às vezes algum processo que eu vivi, alguma situação que aconteceu na minha história de vida, que às vezes aconteceu comigo, ou às vezes aconteceu no meu seio familiar, que de repente está ali sendo essa parte do freio, né? Às vezes com algo relacionado a dor, a sofrimento, a uma situação dolorosa, a uma situação sofrida que eu vivi, né? E aí o que acontece é que é como se fosse um mecanismo muito instintivo que a gente tem, que de alguma forma nos preserva, mas se a gente não percebe pode estar nos atrapalhando, que é o medo. Então, às vezes, se eu vivi uma situação dolorosa, quando eu, de repente, tô indo de novo e aí eu vivi, aquilo passou, e aí a gente fala muito, não, isso aí eu já superei, né? Isso aí passou, isso aí eu já superei. Só não vamos conversar muito sobre isso, porque senão, de repente, eu já começo a engasgar aqui, me dá uma agonia, eu não posso tocar no assunto, eu já superei, eu só não posso tocar no assunto, eu só não posso mexer com isso, e às vezes quando eu... né, então, muitas vezes a gente fala superou, mas de repente a gente só reprimiu, né? A gente não, botei uma pedra em cima, ou eu engoli a seco aquilo ali, ou eu tranquei aquilo dentro de mim. E aí, claro, vou ter que tocar minha vida, então, beleza, já passou. Só que aí quando eu tô ali, de repente, numa situação que até racionalmente falo, poxa, isso aqui eu queria de novo, já faz tanto tempo, sei lá, ia ser tão legal, às vezes eu vejo, né? Até porque, normalmente, os desafios as pessoas não postam nas redes sociais, né? Então, às vezes, a gente vê ali o casal lindo, eu vejo um monte de foto, olha só, parece que todos os relacionamentos são tão bons, né? Menos o meu ou eu que não tenho nenhum, né? Mas quando eu tô, de repente, fazendo algum movimento, me vem, às vezes, aquele medo, me vem aquela agonia, me vem uma força muito grande. E esse é o grande desafio, né? Porque às vezes a gente se considera muito racional, né? A gente avalia, a gente usa, né, claro, a nossa racionalidade, que é algo que eu acho que é muito importante, sim. Mas parece que a emoção vem e de repente ela acaba tendo uma força maior.
Então eu vou, decido, faço um monte de coisa, mas de repente a emoção vem, me segura e me puxa. E às vezes, de repente me faz até passar mal. Que acontece muito, por exemplo, nas crises de ansiedade, né? E às vezes a situação vai evoluindo, de repente, às vezes, né, para um transtorno, às vezes para ter ataques de pânico, às vezes desenvolvendo uma síndrome do pânico, que eu posso racionalmente decidir, mas de repente vem minha emoção e começa a me fazer passar mal, meu coração acelera e de repente eu começo a ter todos aqueles sintomas físicos e emocionais, às vezes começo a ter crise de choro, e é uma coisa que vai tomando conta de mim. E eu nem preciso estar nesse grau já de adoecimento para a emoção ter uma força muito grande. Assim como eu falei, às vezes a gente está falando de relacionamento, porque eu acho que é um campo que, como eu disse, mexe com muita gente, mas de uma forma geral, às vezes a dieta que eu quero fazer, um exercício que eu quero fazer, às vezes é um livro que eu quero ler, é um curso que eu quero fazer, é uma terapia que eu quero começar, de repente ascender na minha carreira, ou quero uma faculdade que eu quero fazer, um curso que eu quero continuar. E aí, de repente, parece que tem alguma coisa dentro de mim que me segura, né? Então, como a gente estava falando, às vezes o medo, de repente, de uma experiência dolorosa que eu já vivi. E aí, eu até vou voltar aqui um pouquinho, a gente vai ter um minutinho ainda. Como eu falei, a ideia é da gente entender o que acontece, pensar em possibilidades do que acontece e pensar no que a gente pode fazer. Então, por enquanto, eu estou aqui falando talvez do que pode estar acontecendo dentro da gente e a gente vai ter uns minutinhos para tentar trazer uma luz do que é possível se fazer, né? Muitas vezes, um outro processo que pode acontecer, e aí eu brinco até, né, que de repente se a gente, uma vez na vida, sentou, e aí, aqui é tava andando, sei lá, foi uma cachoeira, ou tava andando assim no mato, alguma coisa assim, tem um toco aqui, vou sentar aqui. De repente, quando eu vi, eu sentei no formigueiro. E aí sentei no formigueiro, imagina, né, as formigas vieram e me picaram todo, meu Deus, quase morri, foi uma dor danada. Depois que você se recupera, deve ser difícil você sentar de novo. É difícil você sentar de novo como antes. Pode ser um banquinho, pode ser até numa cadeira, numa poltrona, você vai olhar 2 vezes para sentar, né? Como dizem até o gato escaldado tem até medo de água fria. E às vezes a gente não precisa nem pensar. Tá, eu tive um problema, sentei no formigueiro, não sei o que, quase morri, agora já tô bem. Mas na hora que a gente vai sentar ali, parece que vem alguma coisa, né? Algo como se fosse um instinto de sobrevivência mesmo, algo que se registrou dentro da gente para falar, você não lembra a última vez? Não, amigão, você tá doido? Vamos sair fora, vamos embora, não senta aí não faz isso não. E é claro que o ideal não é mesmo sentar no formigueiro de novo, mas viver a vida. Se você não puder sentar, numa cadeira, imagina que desconforto que é. Então, qual que seria um outro exemplo aqui para eu ampliar um pouco? Às vezes acontece muito, seja no campo dos relacionamentos, seja às vezes no campo da nossa vida, em relação a talvez aquilo que a gente quer para a gente mesmo, que é como se uma parte de mim desejasse muito, uma parte de mim quisesse, uma parte de mim almejasse, né? Às vezes uma ascensão no trabalho, às vezes conquistar, às vezes fazer alguma coisa, às vezes ganhar mais, às vezes trabalhar numa coisa que eu goste, às vezes estar num relacionamento legal. Mas as situações que eu vivi ao longo da minha vida, talvez como eu me vejo, por situações que eu passei, por coisas que eu ouvi, talvez situações que eu vivi, às vezes ainda lá na minha infância, podem me trazer um certo grau de bloqueio ou de autoimagem, de autoestima, como se eu não fosse merecedor. Como se eu não fosse bom o suficiente, inteligente, bonito, bonita,
sei lá, bom o suficiente ou qualquer coisa suficiente para de repente merecer aquilo, para merecer uma relação legal, para merecer um trabalho legal, para merecer. E aí é como se eu tivesse dentro de mim mesmo e também muitas vezes de forma inconsciente uma barreira que de repente quando eu tô subindo ali, parece que alguma coisa vem e me puxa. Falam-se muito, inclusive, já ouvi isso de gente falando para o campo financeiro, né, mas acho que serve para ilustrar isso que a gente está falando, como se fosse um termostato. Né? Como é que é um termostato? Isso acontece muito pessoal que mora fora, eu sei que muita gente que mora fora, né, às vezes até brasileiros que moram fora dos Estados Unidos, na Europa, em outros lugares, talvez lugares mais frios, né? E às vezes até lugares que fazem muito calor também, que é comum, às vezes na casa, ter um ar-condicionado central. Ou às vezes até esses ar-condicionados mesmo que a gente coloca ali, né? Você vai lá e coloca na temperatura, né? Então tem um termostato que você coloca na temperatura. E aí, se a temperatura do ambiente sobe muito, ele liga o ar frio para esfriar e para voltar naquele termostato. Se esfria muito, ele liga o ar quente para voltar naquela temperatura. Então é como se às vezes a gente tem um termostato em relação talvez o que a gente merece, o que a gente é capaz, o que a gente não é capaz, o que é pra gente, o que não é pra gente. E aí parece que... E aí também, como eu falei, às vezes de uma forma muito inconsciente. Só que quando parece que eu tô indo, eu tô melhorando, tô fazendo alguma coisa, de repente alguma coisa se assoma dentro de mim. Opa, tá subindo demais, peraí. Aí eu torro tudo, eu me saboto, faço alguma besteira, ou quando eu vejo, eu, né, estraguei ali o negócio. E aí também a gente não abaixa muito, mas também não sobe muito. Então, talvez qual que é o desafio de eu me compreender internamente, para não só trabalhar no que eu tô fazendo, mas ajustar essa parte interna desse meu termostato para que eu consiga, de fato, ir conquistando, fazendo aquilo que eu quero, sem essa limitação, ou sem esse freio, ou sem essa parte de mim pisando no freio, ou sem essa parte de mim me puxando por outro lado. Então, gente, estou dando aqui assim vários exemplos, né, para ilustrar, e aí a gente vai se empolgando aqui, então a gente tem alguns minutos finais. Como eu falei, eu quero passar um exercíciozinho, uma atividade, se você puder e quiser, obviamente, colocar num papel, pega um papel, uma caneta e coloca de um lado. Esse é um exercício super simples e é perigosamente simples. Por que é perigosamente simples? Eu viro e mexe e falo que tem várias coisas que são perigosamente simples. Porque às vezes é tão simples que a gente não faz. A gente acha que é besteira, a gente deixa pra lá e não faz. E aí, essa é a parte perigosa. Porque às vezes algo é simples, mas pode ser muito poderoso. Pode ser muito transformador se a gente de fato se dedicar a fazer. Mas é algo muito simples que eu queria que vocês fizessem ou pensassem em duas colunas. Pensa, o que eu quero pra mim? Então você pode colocar de o que você quer, pode ir colocando com detalhes. Ah, eu gostaria disso, disso, daquilo, gostaria de... Em que área da sua vida que você gostaria? E o que você quer? E de repente do outro lado você pode colocar o que você não quer. Ah, eu não quero tal coisa, eu não quero isso, eu não quero aquilo. E aqui do lado eu quero. Então muito simples. E aí em cada um deles, do que você quer, gostaria que você pensasse em relação a talvez um olhar mais profundo e mais sincero consigo mesmo, em relação a o que eu estou fazendo em relação ao que eu quero. O que eu estou de verdade fazendo? Que passos que eu estou dando? Eu estou fazendo algum movimento? Ou de repente, pensando ainda no que eu quero, o que eu estou fazendo que eu preciso trabalhar para deixar de fazer ou para diminuir para conseguir isso que eu quero? Então, se a gente for pensar para cada coisa ali, o que eu posso fazer, o que eu estou fazendo em relação ao que eu quero e o que eu estou fazendo que está me atrapalhando do que eu quero. E aí, por outro lado, o que eu não quero, eu vou pensar, peraí, o que eu estou fazendo
que de repente está alimentando isso que eu estou dizendo que eu não quero? O que eu estou fazendo que de repente é uma parte de mim que está fazendo o que eu estou dizendo que não quer? E aí eu posso trazendo mais consciência para isso. E por outro lado, o que eu não estou fazendo que eu posso começar a fazer para evitar isso que eu não quero ou para dar um chega no que eu não quero? O que eu preciso começar a fazer que eu não estou fazendo para tirar isso que eu não quero da minha vida? E o que eu preciso parar de fazer? E do outro lado das coisas que eu quero da mesma forma, o que eu estou fazendo, o que eu posso fazer e o que eu tenho que deixar de fazer? Talvez ao fazer esse exercício, como eu falei, que é simples, vai dar um trabalhinho ali de você pensar em você, pensar na sua vida, mas eu acredito que vai sim, pode ser algo que pode valer a pena. A partir disso, que é algo mais simples, mais palpável, poxa, Pedro, mas você está falando de coisas profundas que eu vivi, que foi uma história da minha vida, que de repente eu não sei, que eu sentei no formigueiro, que eu... E aí você acha que esse negocinho de anotar aqui vai fazer alguma diferença? Eu acredito que esse anotar pode fazer sim uma grande diferença para um grande primeiro passo. Qualquer grande jornada começa aí com um primeiro passo. Então, ao trazer clareza, trazer um pouco mais de clareza, primeiro até em relação ao que eu quero e o que eu não quero. Muita gente que às vezes vem falar comigo e às vezes comenta nas lives, e aí às vezes até quando a gente fala o que eu não quero, quando a gente vai falar de sintomas, ai Deus me livre, eu não quero ansiedade, eu não quero mais isso, eu não quero esses sintomas físicos, emocionais. E aí a gente vai te perguntar, e o que você quer? O que você gostaria de fazer na sua vida se não fosse de repente esse sofrimento, às vezes esse adoecimento? Como é que seria uma vida que você gostaria de ter? Quais são de repente os seus sonhos, seus objetivos, os seus planos? Ah, isso eu não sei. Então, como diz aquela frase, que nenhum vento é favorável se eu não sei para onde eu quero ir. E é claro que a gente não precisa ter a nossa vida toda planejada, né? Muita gente tem e às vezes a gente sabe que nenhum plano se sustenta no campo de batalha, e esse ano tá aí para provar, para esfregar isso na nossa cara, para dar uma voadora na gente em relação a isso, né? A questão de, às vezes, eu tive meu ano todo planejado e de repente vem uma pandemia, vem um negócio. Mas às vezes a pandemia está sendo mais macro, mas sempre vem alguma coisa. Mas não estou dizendo que a gente tenha que ter todos os passos. Ah, com tantos anos eu vou casar, com mais tanto tenho um filho, com tanto vai ser, o nome vai ser tal e tal. Né? Mas acho que pode ser importante sim também a gente pensar no que a gente quer para a nossa vida. Né? E o que a gente quer e o que a gente não quer. Então, essa reflexão, será que tá fácil colocar o que eu quero? Tá difícil? Tá fácil colocar o que eu não quero? Tá fácil ou tá difícil perceber o que eu tô fazendo, o que eu tô deixando de fazer? Tá fácil ou tá difícil perceber se de repente em alguma área eu tô começando a ver que eu tenho algum bloqueio, que eu tenho algum freio de mão puxado, que às vezes eu tenho algum pânico, que quando eu vou eu volto. E aí então, esse exercício pode já ajudar muito numa clareza, a ter uma clareza. E aí, sim, eu acho que pode ser importante também que se você nesse movimento já identificou, mais ou menos identificou alguns elementos, algum ponto, alguma área, talvez ter aí uma ajuda, um auxílio profissional, às vezes um processo terapêutico, algum movimento de autoconhecimento. Pode sim te ajudar a perceber, a fazer essa jornada em relação a identificar e talvez reajustar. Se a gente fala, por exemplo, de situações traumáticas, né, de situações que às vezes me trouxeram grande dor e aí de repente estão me paralisando. Talvez aí um trabalho é entender, perceber, muitas vezes até rever para não reviver. Tá aí uma frase interessante, né, que é, muitas vezes é importante a gente rever para não reviver. Como a Mirinha comentou aqui, padrões que se repetem. Quando eu não revejo, é como se eu ficasse fadado a reviver.
Assim como às vezes quando a gente parece que às vezes esquece da nossa história, né? Às vezes a gente não revê a nossa história, a gente fica fadado a repetir situações que inclusive às vezes a gente já viveu como nação, como povo, como humanidade. E às vezes no nosso aspecto individual, às vezes no aspecto familiar. Como se a gente tivesse que ir revivendo, vai revivendo, até o momento que a gente consiga rever certos aspectos. E quando a gente consegue rever certos aspectos, talvez um ponto importante é a gente conseguindo reajustar isso dentro da gente. Reajustar isso dentro da gente no sentido de o que de repente eu posso aprender com essa situação. Bom, agora eu tenho consciência, sim, eu sentei no formigueiro, sentei sem querer, doeu pra caramba, foi ruim. Ao mesmo tempo, eu sobrevivi. E agora, se eu deixar quieto, eu vou ficar traumatizado, nunca mais vou sentar na vida, vou ter problema nas minhas pernas, vou ter, né, não vou conseguir ter nenhuma convivência social, porque eu não sento. Não, desculpa, eu não sento mais, porque há 5 anos atrás eu sentei no formigueiro, quase morri, você tá querendo que eu sente aqui, você tá doido? Então, na dúvida, eu fico em pé, ou deitado. Eu só fico em pé ou deitado. Agora, talvez a gente consiga rever isso e tirar algum aprendizado. A gente não precisa instintivamente nunca mais sentar na vida, mas talvez a gente possa sentar melhor do que quem nunca sentou no formigueiro. E quem nunca sentou no formigueiro, meu amigo, várias vezes eu sei como é que era, às vezes aconteceu comigo também. Fui lá, me empolguei, quando eu sentei, quando eu vi, já era. Mas agora talvez eu possa ter adquirido uma aprendizagem, ou seja, eu transformar os meus traumas, né, os meus traumas que às vezes trazem uma força maior do que eu ali e me puxa, em aprendizagem. O que eu posso aprender com isso? Agora eu sempre olho onde eu estou sentando, eu já vejo, limpo, ou né, dou uma olhada, ver se não tem nada. Então eu aprendi com isso. Eu posso fazer isso melhor porque eu aprendi. Eu aprendi pela minha dor, mas eu aprendi. E agora eu não estou só reagindo inconscientemente, mas talvez a partir de um aprendizado. Por outro lado, se eu percebo dinâmicas dessas familiares, e aí não que seja uma sentença, né? Então, meu pai fazia assim, minha avó fazia assim, agora eu tenho que fazer assim, meus pais fizeram assim, eu tenho que fazer assim. Mas quanto menos consciência eu tenho dessa influência, mais forte ela é. Então, ao mesmo tempo, eu tenho um espaço para poder refletir sobre isso, compreender, talvez lidar com certos julgamentos, perceber esse movimento que eu falei, será que de repente eu, de alguma forma inconsciente, eu estou sendo leal? E aí como é que eu consigo, ao mesmo tempo, estar bem com esse meu sistema familiar e estar bem com a minha vida? Então tem todo um processo que é possível se fazer também. Se por outro lado, talvez eu perceba, e aí eu olhar para mim mesmo, eu perceba, né, com uma autocrítica destrutiva, com uma baixa autoestima, com uma sensação de não merecimento, com uma sensação de insuficiência, como eu fosse sempre insuficiente para ter coisas legais, para conquistar, para estar bem na vida. Também é interessante e importante que eu perceba isso, que eu busque alguma ajuda em relação a fazer todo um trabalho de resgate da minha autoestima, que eu consiga me sentir melhor comigo mesmo, consiga, de repente, me organizar para algo que eu quero, e percebendo que, ressignificando de novo, né, essa visão de mim mesmo, essa autoimagem de mim mesmo, que às vezes veio a partir de uma vez que eu tinha 8 anos de idade, que eu fui mal numa prova e eu cheguei em casa e às vezes meu pai brigou, minha mãe brigou, minha avó falou que eu era burro, alguém falou que eu era burro na escola, e de repente às vezes eu tô carregando isso como se eu fosse aquela criança de 8 anos de idade que ouviu tal e tal coisa. E aquilo foi muito doloroso para mim, então ficou tão registrado que às vezes parece que em alguns momentos, quando eu tô na dúvida, às vezes vou fazer alguma coisa, parece que não sou eu. Parece que é aquela criança de 8 anos de idade que deu vontade de enterrar no buraco porque ouviu algo doloroso, talvez de alguém importante, ou de uma situação importante, ou às vezes ouviu constantemente, sofreu constantemente, às vezes ali com alguma
às vezes um bullying, seja em algum contexto, na escola, alguma coisa assim. E é sempre possível, e o que eu quero trazer é principalmente talvez uma fala aqui de esperança, né? Porque acho que é sempre possível, a partir da gente, como eu falei no início, começar a olhar melhor para a gente mesmo, se conhecer melhor, perceber que há todo um universo dentro da gente, da nossa história de vida, dentro do nosso contexto, dentro da nossa história, dentro do nosso contexto familiar, dentro do nosso contexto social, da onde a gente veio. Mas há sempre um grande grau de possibilidades de reorganizar isso dentro da gente e transformar aquilo que antes era um freio de mão puxado, em um freio que sim, possa estar equilibrado na minha caminhada. Porque como a gente estava falando, um freio para o carro, claro que é fundamental, é importante. Não, pega esse freio, joga fora e vamos na doida aqui. Né? Mas também, não, mas agora eu tô para ter mais segurança, vamos puxar esse freio de mão e vamos com ele puxado. E aí eu estou estragando o meu carro, às vezes eu posso estar estragando minha vida, posso estar estragando meus sonhos e as possibilidades, talvez bem maiores, que eu possa ter, se eu me permitir algum desses movimentos de olhar, talvez com maior carinho, maior atenção, talvez ter alguma ajuda em relação a esse processo. Eventualmente eu falo isso, vira e mexe, né, de coisas que a gente não aprendeu na escola, coisas que de repente podem estar sendo, às vezes até óbvio para uns, ou às vezes pode estar sendo uma novidade muito grande para outros. E aí, gente, então quero agradecer a atenção de vocês, a paciência de vocês, a trazer essa referência aí do Chaves do Sem Querer Querendo. Mas agora eu quero agradecer aí a atenção de vocês. Se de repente você está ouvindo ou está acompanhando por outro aplicativo, te convido a me seguir aqui no Instagram também, é Pedro Costa _Fala Ansiedade. A gente está tendo atualmente não só o nosso Fala Ansiedade, que hoje aí completou 88 episódios, a gente tem o nosso podcast Chega de Crise, transmitido ao vivo aqui pelo Instagram também. Está sendo quinta-feira às 9 horas, depois da manhã a gente tem, segunda-feira a gente está tendo o nosso Cultivando a Paz Interior, está sendo comigo, com meu pai, Dr. Milton Menezes, está sendo algo muito bacana também. E eu quero encaixar aí o plantão, inclusive até a gente estava conversando internamente aqui, eu vou fazer de tudo para amanhã, quarta-feira, a gente ter o nosso plantão Fala Ansiedade, que a gente abre aqui, bate um papo sem ter um tema pré-estabelecido. Eu estou devendo, estou com saudade, e aí vamos tentar fazer nesse horário aí das 9 também, tá bom? Gente, obrigado Mirinha aí, você tá sempre presente aí com a gente também, né, gente? Um beijão pra vocês, tudo de melhor e até a próxima. Tchau, tchau.